paz do Senhor Jesus Cristo a todos que são da paz, uma cordial saudação aos internautas. Eu sou Maria Simões e esse é o canal Evangelho Gratuito Seja Livre. Bom, não é comum eu fazer vídeos tão próximos um do outro, como eu fiz um vídeo publicado hoje, mas devido ao afã das notícias acerca do escândalo envolvendo o nome do Silas Malafaia, nós não podemos perder o rubor e a efervescência dos fatos. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para trazer alguns outros fatos e também gerar um apelo, um apelo à Polícia Federal, um apelo aos juízes que estão encabeçando essa investigação, promotores, enfim, Ministério Público. E no final do vídeo vocês vão ver que apelo é esse e porque é de suma importância. Quero ressaltar que o maior objetivo dos vídeos não é incriminar ninguém, né? Quem vai incriminar ou não Silas é a justiça humana. A justiça divina, hoje eu tenho certeza, né, Silas, que em algum momento seu dia tão turbulento, você deve ter pensado realmente, será que não é a mão de Deus que está sobre mim agora? Será que a mão do Senhor não está pesando por conta de tudo que eu fiz de errado e venho fazendo de errado contra a sua verdadeira palavra? Porque vocês sabem, irmãos, existe um vídeo antigo do Silas Malafaia, está no YouTube, se ele ainda não mandou tirar, está lá, onde ele era um defensor ferrenho da palavra contra a teologia da prosperidade. E de repente, quando ele descobriu que a teologia da prosperidade é como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris, ele mudou radicalmente. E a partir daí se vendeu, né? E nós estamos vendo essa coisa tão enlameada, né, que se tornou a vida desse homem. Você não gosta tanto de Ibope, agora você está tendo todo Ibope, né? Pena que não é da forma como você sonhava. Mas vamos aos fatos. Eu quero aqui trazer, primeiro aqui no Instagram oficial do Silas Malafaia, o desespero dele, né? Desesperado, nervoso, a ponto de pode ter até um AVC, um infarto, sei lá. Se não tiver, sinal de que está muito bem de saúde. E eu não entendi por que tanto desespero e tanta alteração. Afinal de contas, Silas, você ainda não foi acusado de nada. Você está sob suspeita. Se você não deve, não teme nada, por que esse desespero? Por que essa indignação tão visceral, né? Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Eu vou revelar por que você está tão preocupado. Você não está preocupado que você vai ser condenado ou não. Afinal de contas, a maçonaria vai mexer seus pauzinhos, nós sabemos disso. Aliás, essa é a hora de vermos qual a consideração que a maçonaria tem a você, em que grau você está na maçonaria, né? Se der em pizza, se a coisa for sendo enrolada no embromation brasileiro típico, é sinal de que você está bem na fita com a maçonaria e tem um grau respeitável, venerável, digamos assim. Mas se eles tiverem alguma coisa contra ti, tu tá frito, viu? Se a maçonaria não te livrar... Aliás, corrigindo a minha palavra, nem a maçonaria vai te livrar, se você for realmente culpado. Porque a mão do Senhor é que está gerando tudo isso aí. Está chegando a hora de você pagar a conta de todos os pequenininhos que você roubou, cobrando dízimos indevidos, mentirosos e ofertas impostas e ameaçadoras durante todos esses anos. Na sutilidade, né? Na coisa sutil, que é bem típica da sua personalidade. Então eu não entendo por que você ficou tão nervoso. Vamos ver aqui, né? Deixa eu dizer para vocês, em 2013, eu recebi a visita no meu escritório do meu amigo pastor Michael Abud, da Igreja Embaixada do Reino, em Balneário Camboriú. Ele levou um membro
Detalhe, o amigo dele, esse pastor que ele cita, de Balneário Camboriú, é dos Gideões, onde houve, ano passado, esse ano ainda, um escândalo escabroso de adultério, prostituição, uso de drogas, a Polícia Federal, uso de drogas, cocaína, muito uísque, isso dito pelo próprio presidente falecido Cezinho. Então esse amigo dele é do Balneário de Camboriú, dos Gideões. Vamos se ligar, hein? Vamos começar a ligar os pontos, né? Vamos ligar os pontos. Ele, tal de Jader, que queria me dar uma oferta pessoal, 100 mil reais. Depositei na minha conta e declarei na conta minha e da minha esposa, conta conjunta que eu tenho com ela, condução coercitiva como se eu fosse bandido. Peraí, vamos entender. Ele disse que recebeu uma doação, uma oferta pessoal. Primeiro que contradiz a palavra, né? Totalmente, porque segundo Coríntios 9, as ofertas voluntárias eram dadas aos santos necessitados. Que eu saiba, você não é nenhum necessitado, nem santo. Porque santo significa separado. Você não está separado de nada. Você está enfiado em tudo. Né? Tudo que não presta. Aí, toda mentira, falcatrua, roubando as pessoas no dízimo, ostentando. Né? Então, peraí. Você depositou na sua conta pessoal, mas a Polícia Federal está suspeitando de contas relacionadas à conta da igreja. Porque aqui tem uma coisa a ver com a outra. E se você diz que declarou no imposto de renda, o que vai deixar dúvidas depois de a gente analisar um texto que vem a seguir depois, por que você está tão nervoso? Por que você está tão desesperado? Tão desarvorado, desequilibrado? Parecendo um cão raivoso. Qual o problema, Silas? O que está acontecendo? E tivesse envolvido nisso, se tivessem 2, 3, 4, 5, 10 cheques na minha conta... Não, mas foi um só de 100 mil. Se tivesse 10, poderia estar caracterizado um roubo, um desvio, uma apropriação indébita. Mas como foi um só, não caracteriza. Que ingenuidade sua, Silas. Que bobagem você está falando. O seu desequilíbrio fez você falar um monte de besteiras. Você está desarvorado. Você precisa baixar a bola e se equilibrar de novo. Você sempre foi tão dissimulado. Você sempre foi tão calculista. Isso mexeu muito com você. Tem coisa aí, viu, irmãos? Para mexer desse jeito com um cara tão articulado, como eu falei, como Silas, é porque o negócio vai aparecer mais coisa aí. Isso aí é só, digamos, o comecinho, né? A pontinha do iceberg que vem por aí. Vamos continuar vendo aqui o desespero do cidadão. Dava para se desconfiar. Um cheque que eu recebo de oferta, como eu recebo de inúmeras pessoas, deposito na minha conta, declaro e pago imposto de renda e agora estou sendo achincalhado na mídia. E eu sei por que é. Porque eu tenho batido forte com a questão de abuso de autoridade. Abuso de autoridade? Aliás, você é especialista nisso, porque você abusa de uma suposta autoridade eclesiástica que você não tem. Porque você não tem dom espiritual. Você pode ter algum poder humano dentro da panelinha, da cúpula da quadrilha dos assembleanos que lideram essa empresa grande. Mas autoridade espiritual você não tem nenhuma, nenhuma. Né? Então você bate o quê? Com a política? Com a justiça? Quem é você, Sila? Sila, você está perdendo a noção. Quem é você para bater de frente com o sistema judiciário brasileiro? Quem é você? Você que apoiou um ladrão que está na cadeia, você apoiou, Sérgio Cunha, Eduardo Cunha, você apoiou Eduardo Cunha. Você vira casaca, né? Vamos andando aqui que a gente tem muita coisa para... Conversa é essa? Se eu depositasse dinheiro e sacasse, para mim, ainda dava uma colher de chá. Bom, primeiro aqui o desarvoro dele, a loucura dele, que ele ficou translocado, né? Agora é o seguinte, ele diz que ele é um cidadão, pastor, não poderia receber esse tratamento da justiça. Ele queria receber uma intimação como todas as pessoas, claro, debaixo dos panos,
para que os membros, a opinião pública a que ele se refere, são os membros assembleanos. O medo do Silas Malafaia, eu vou dizer já já qual é. Deixa em suspense. Vamos ver aqui mais um vídeo oficial do site dele, né? Do canal dele. Ele falando, ele gosta de dar pitaco e opinião em tudo, sobre a prisão do Lula, sobre aquela condução coercitiva que foi impetrada ao Lula. Olha só, ele não pode, mas os outros podem, ele não. A chapa tá quente. Eu quero começar dando parabéns ao juiz Sérgio Moro. O cara é macho. E também quero dar parabéns à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que juntos têm feito um trabalho espetacular. Quero também dar parabéns ao Procurador-Geral da República, o senhor Janot, que de maneira eficiente, numa velocidade espantosa, denunciou Eduardo Cunha sobre a Lava Jato. Dou os parabéns, concordo. Também quero dar parabéns aos ministros do STF, que de maneira ágil, rápida, tornou Eduardo Cunha o primeiro político réu da Lava Jato. Parabéns. Mas quero deixar um alerta ao senhor Procurador-Geral e aos membros do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos ver a agilidade e a rapidez que vocês vão dar na questão de Dilma e Lula. Se vocês não forem tão ágeis como foram com Eduardo Cunha, vocês vão ficar desmoralizados diante da opinião pública brasileira. Essa aqui é uma verdade. Minha gente, quero dizer uma outra coisa. Esses caras têm sindicalistas, gente paga para produzir baderna. Tá no DNA deles o comunismo. Esses caras são do capeta. Sabem trabalhar na ilegalidade. Ele cobra das autoridades judiciais uma rapidez, né, tão grande como foi no indício do Eduardo Cunha, que agora ele traiu, né? Primeiro ele apoiou, foi beneficiado pelo Eduardo Cunha, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas aí ele já traiu o Eduardo Cunha, já falou que foi muito bem indiciado, é isso aí mesmo. E agora ele está cobrando das autoridades que o façam da mesma rapidez com Lula e Dilma. Quando o Lula recebeu a condução coercitiva, ele achou maravilhoso. Por que não? Lula é um cidadão como outro qualquer. E você, Silas? Por que você acha que você tem o direito? O que lhe faz pensar que você tem o direito de determinar como a justiça deve agir com você? Quem é você? Se esse povo aí que você está falando tem o DNA da baderna, qual é o DNA que tem você? Vamos lá. Para arrumar tumulto, guerrilha, as instituições legais desse país têm que estar atenta. E o povo não pode ter medo dessa cambada. Tem que estar em alerta. Dia 13, todo mundo na rua. Todo mundo na rua para tomar spray de pimenta nos olhos, bomba de gás, bala de borracha, e ele na mansão dele, bem acomodado, né? Tranquilo, incitando as pessoas a irem fazer isso. Porque no fundo, ele sabia que as pessoas indo para a rua, de uma forma ou de outra, iam gerar confusão, e é sempre o povo que paga a conta. Só que as coisas estão mudando, Silas Malafaia. Você é um homem que sempre teve duas palavras. Você é um homem que sempre teve duas caras. Você não é um homem de ter uma palavra só. Lembra que antigamente, irmãos, o cabelo do bigode de um homem valia mais do que a assinatura no documento? Foi-se a época. Silas Malafaia nunca foi assim. Sempre foi um homem de duas palavras. Ele é Maria, vai com ele. Maria vai com as outras, não. Quando o negócio tá bom para ele, ele tá aqui. Se ficar ruim, ele vai para cá. Ele vai para onde é bom para ele. Bom para ele. Só visa isso aqui, ó. Mais nada. O negócio de Silas Malafaia é dinheiro. Ele se vende para quem dá mais dinheiro. Aliás, deixa pro final. Nossos vídeos orgânicos. Então vamos aqui, né? Vamos mais ver aqui. Alvo da operação da Polícia Federal, pastor Malafaia disse que não é bandido. Você pode não ser bandido ainda,
declaradamente pela justiça. Mas para Deus, você é mais do que bandido, senhor. Você é um traidor. Você é um Judas. Você vende Jesus. Seu destino está traçado. Aqui. O pastor disse ser inocente. Exaltado. Confirmou ter recebido um cheque no valor de R$100.000 de um amigo, que também é pastor, depositado diretamente na sua conta bancária. Espera aí. Ele disse primeiro que recebeu um cheque. Depois, não foi o rapaz que depositou, ele que depositou. Ele disse que o valor era uma oferta por ter orado por uma pessoa em 2011. Ele esqueceu aquela palavra que diz: de graça recebei, de graça dai. Você não toma vergonha, né? Você não toma vergonha na sua cara, né? Tome vergonha, Silas. Em 2013, eu recebi no meu escritório o pastor Michael Abud, meu amigo há mais de 20 anos. Que coisa linda. Ao ser indagado sobre o depósito ter sido em sua conta pessoal e não da igreja, que é exatamente isso que ninguém está entendendo, por que você está tão nervoso? Se foi na sua conta pessoal e você declarou imposto de renda, por que você ficou tão desesperado? O que a polícia está questionando é que deveria ter sido na conta da igreja. Não é isso? Por que você está tão desesperado? É muito fácil fazer essa diferenciação. Receba oferta, como vários pastores. Você recebe oferta indevida, como vários pastores ladrões iguais a você, indevidamente. Porque a oferta, torna a dizer, ela é para os santos necessitados. Está bem claro na palavra, mas você não obedece a palavra, você obedece o seu bolso. Vou nem continuar lendo isso aqui, porque eu quero chegar mais aqui. Vamos chegar aqui, eu não quero fazer um vídeo também muito longo. São 00:04 aqui, onde não tem horário de verão. 1h04 do dia 17 de dezembro de 2016. Eu estou cansada já. Mas vamos lá. Não sou bandido, você é bandido, já falei perante os olhos de Deus, e com fé no Senhor Jesus será também diante dos olhos dos homens. Porque nada fica oculto, viu, Silas? Tudo é revelado. Vai esperar, ele disse que vai esperar o final das investigações para analisar o que fará sobre o fato de ter sido alvo da operação. Vou até o final. Ah, você vai até o final como você foi contra a revista Forbes? Cadê o processo, Silas? Cadê o processo contra a revista Forbes? Que afirmou que você era o quarto, quinto pastor mais rico do mundo. Você disse que ia processar, fez aquela palhaçada lá no programa da Marília Gabriela. Cadê? Você vai processar um juiz? Vai? Vai ter essa coragem? Quero ver. Pago para ver. Ó, que você tem, ó. Tá acabando. Vamos lá. Agora eu quero chamar a atenção aqui para o juiz Sérgio Moro, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Vou relembrar vocês um fato que vocês têm que trazer isso à tona. Silas Malafaia não pode ser suspeito apenas disso que ele está sendo acusado, não. Ele tem que entrar nessa. Isso aqui tem que ser explicado à nação brasileira, Ministério Público. Isso que eu vou ler tem que ser explicado e muito bem explicado à nação brasileira. Emenda, isso aqui foi uma notícia de 15 de julho de 2015. Emenda de Cunha, Eduardo Cunha, o amigo dele que ele traiu, que ele disse que nunca fez, que eu já mostrei o vídeo, que ele disse que nunca fez campanha para Eduardo Cunha, mas fez no palco, centenas de milhares de pessoas como testemunha. O vídeo aí que eu fiz tá aí, eu vou deixar a descrição do primeiro vídeo debaixo desse aqui para vocês compararem. Emenda de Cunha livra Soares, que é R.R. Soares, e Malafaia de dívida milionária. A emenda de ampliação de isenção tributária de Eduardo Cunha enfiou sorrateiramente, isso foi feito às portas fechadas, tá? Com um endosso de Michel Temer. Na medida provisória 668, livrou os pastores R.R. Soares e Silas Malafaia do pagamento de uma dívida milionária. Assim, 2 anos de investigação da Receita Federal envolvendo 178 igrejas foram jogadas na lata do lixo. E aí, Sérgio Moro? Não vai reviver isso aí, não? É preciso, doutor Sérgio Moro,
Eu falo em nome dos cristãos verdadeiros, embora eu saiba que o senhor também é assembleano, espero que não haja nenhum corporativismo. Espero que o senhor seja absolutamente neutro. Que Deus tenha alguma condição de usar de sua vida para que isso aqui não fique impune. Ou outro promotor público que queira levantar isso aqui, ou outro juiz, não importa quem vai ser. Importa que isso aqui tem que ser vasculhado, esmiuçado, até peneirado, até onde não puder mais. A maior dívida é de Soares, chefe da Igreja Internacional da Graça de Deus, 220 milhões. E o débito de Malafaia, dono, tá vendo? Dono da empresa, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é de 1,5 milhão. A emenda de Cunha é um jabuti, porque usou uma medida provisória com a qual nada tem a ver para ser aprovada na Câmara Federal. A 668 se refere a tributos de produtos importados. Quer dizer, Sila Malafaia, você pensa que o povo é idiota. Os seus membros podem até ser da Assembleia de Deus, porque acreditam em você. Então, estou chegando à conclusão de que os membros da Assembleia de Deus perderam a capacidade de raciocínio, de enxergar e de ver na frente deles a diferença entre um ladrão e um honesto. Você não sabia, Silas, que quando você compra um produto importado, você tem que pagar imposto? Ou você não sabia, não? R.R. Soares também não sabia que quando se compra um produto importado, seja quem for, tem que pagar imposto? Que gracinha. Ela foi elaborada pelo governo para elevar a arrecadação tributária e não para abrir mais o rombo dos cofres públicos. E essa é, na prática, uma consequência da emenda. O prejuízo aos cofres públicos vai muito além do cancelamento da dívida de Soares e Malafaia, porque o Jabuti isenta de cobrança os impostos, as comissões e prêmios que as igrejas pagam aos seus pastores. Ora, peraí. Calma. Como se fosse ajuda de custo, transporte, moradia, por exemplo. As igrejas desfrutam de imunidade tributária, mas a Constituição não concede o mesmo benefício aos pastores. Você está ouvindo, Silas Malafaia? Então, como é que você vai declarar? Como é que você diz lá no seu vídeo do desespero, o vídeo do desespero do Silas, que você declarou no imposto de renda um cheque que foi ofertado a você, se aqui diz que você não deve declarar? Ou então ele é errado. As igrejas desfrutam de imunidade tributária, mas a Constituição não concede o mesmo benefício aos pastores. A Receita Federal apurou que alguns pastores, além do seu salário fixo, ganham comissões, essas ofertinhas, de até 100 mil, eles chamam de ofertas, 100 mil por mês, por conseguirem elevar a arrecadação do dízimo e atrair mais fiéis. Isso é uma vergonha. Isto é um absurdo. Lideranças evangélicas, e dízimo da mentira, né? Porque o que você prega é mentira. Eu provo para você a hora que você quiser, na palavra de Deus, que você mente a respeito do dízimo. Você e todos os outros. Mas o foco aqui hoje é você. A bola da vez é você. Lideranças evangélicas vinham atuando nos bastidores. Havia tempo para acabar com a cobrança de impostos nas comissões. Vocês querem ter comissões milionárias, né? As ofertas. Em abril, para tratar do assunto, houve uma reunião no gabinete do vice-presidente Michel Temer. As portas fechadas, diga-se de passagem, com a presença dele, do Cunha, Malafaia, R.R. Soares, secretário de Receita, Jorge Rachid, entre outras pessoas que... Quem são essas outras pessoas? Ninguém sabe. Rachid teria resistido à concessão do benefício segunda via. O secretário da Receita não queria dar essa concessão, mas Michel Temer deu, né? Apoiado por Cunha. Hoje Cunha está preso. Michel Temer ainda não foi punido, mas será. A revista informou que o texto da emenda foi redigido pelo pastor Abner Ferreira, dentro da sede do Ministério da Madureira da Assembleia de Deus, Igreja do Cunha. Abner Ferreira. Meu Deus. Para todo lado que a gente olha, é ladrão. Não tem só ladrão na política, não. Os religiosos evangélicos na sua cúpula são todos ladrões. Todos. Um documento desse porte, acorda, Ministério Público, um documento desse porte é redigido dentro da sede do Ministério da Igreja Madureira. Dentro, é redigido lá. Não tem nada de errado aí, não, né?
Vamos ver aqui. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar. MP. Deixa eu ver isso aqui. Mais uma notícia aqui. Mesma notícia de outro site. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente não leu no outro. A sanção da medida provisória MP 668 pela presidente Dilma Rousseff não só ampliou a isenção tributária. Engraçado, lembrei aqui, Dilma Rousseff, que ele tanto foi contra. Isenção tributária das igrejas e as comissões pagas a pastores como ajuda de custo, como também livrou muitas denominações de multas milionárias. Os dois principais beneficiários do Jabuti, termo usado para se referir a artigos inseridos em projetos que não têm nada em comum com seu tema, inserido no texto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, então, foi Silas Malafaia e R.R. Soares. A Receita Federal vinha há 2 anos investigando. Já li isso. No Brasil, as igrejas têm isenção tributária de sua arrecadação, porém os pastores devem declarar imposto dos seus ganhos. Diz ele que declarou como oferta. E cá não existe, quando vai declarar, se não me engano, imposto de renda, não tem um termo de oferta, não tem um termo que se preenche caracterizando determinado valor como uma oferta, como uma doação, termo de doação. Existe, né? Você tem que apresentar esse documento, Malafaia. Mas o mais importante, irmãos, disso aqui tudo, eu quero tornar a pedir ao Ministério Público. Voltem a investigar isso. Isso foi feito nos bastidores, isso foi feito a portas fechadas. Se vocês têm alguma condição, ou melhor, se alguém tem alguma condição, são vocês. Esqueçam que é Temer, que agora é o presidente. Cumpram o dever de vocês. Façam o que tem que ser feito. Deus vai abençoar a atitude de vocês e vocês vão ter êxito. Esses homens não podem ficar mais impunes. Esses homens são ladrões de muito tempo. A palavra do Senhor endossa tudo que eu estou falando. Antes de eu ir para a palavra, eu quero ler isso aqui. Site da UOL, coluna do Ricardo Feltrin. Agora vocês vão saber por que Silas Malafaia ficou tão desesperado nesse vídeo e qual é a verdadeira preocupação dele. Malafaia dizia aos fiéis que sua igreja enfrentava grave crise financeira. Suspeito de envolvimento em um milionário escândalo de fraude, lavagem de dinheiro, levado coercitivamente pela Polícia Federal nesta sexta-feira, pastor Silas Malafaia passou os últimos meses se queixando de falta de dinheiro. Eu nunca vi um milionário se queixar de falta de dinheiro. Outra mentira dele. Malafaia esteve atolado em renegociações de dívidas da igreja, porque a instituição financeira Assembleia de Deus pode estar passando dificuldade, mas ele não. A conta bancária dele vai muito bem, obrigado. Enfrentou uma queda brutal nas vendas de seus livros e de sua editora, além de uma tal redução nas colaborações dízimos, glória ao Senhor Jesus, que ele já havia ameaçada a continuidade de sua congregação. Isso aqui, essa queda é de tanta gente falar que o dízimo é mentira, que o dízimo é enganação, vocês estão sendo enganados, roubados, dilapidados, defraudados, e estão sendo transformados em zumbis por esses homens. Acordem, assembleianos. Silas Malafaia não é honesto. Silas Malafaia não é um santo. Silas Malafaia não é um homem de Deus. Ele é um fraudulento. Ele é desonesto, sutil, ardil, mentiroso e ladrão. A palavra do Senhor endossa tudo isso que eu estou dizendo. Pelo menos é isso que esse milionário empresário e pregador, citado pela Forbes em 2013, que até hoje eu quero ver o processo, que ele disse que ia processar e não processou, dizia ao seu círculo mais próximo dentro da congregação Vitória em Cristo, igreja que ele comanda, e que conta com cerca de 10 mil membros.
10 mil membros. Mas vou fazer uma conta aqui rápida, que eu não sou muito boa em matemática. Aqui, ó. Vou fazer uma continha aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos supor que não é a realidade. Que cada membro desse ganha um salário mínimo só. Ele tem membros que ganham muito mais, mas muito mais. Né? Mas vamos por baixo, vamos nivelar por baixo. Se cada família, cada membro tiver 2 pessoas, membro que eu falo a pessoa tem mais, marido e mulher, vou botar por baixo também. Então aí já são 20%. 880 vezes 20%, que é 10% de cada um, né? Dá R$176. R$176. R$1.760.000 de dízimo de 2 pessoas. Que eu estou nivelando por baixo, mas muito baixo. Mas só que esse número está caindo vertiginosamente, não só da empresa do Silas, mas das outras todas, porque muitos estão acordando e deixando de ser roubados. Esse estelionato está perdendo a força e vai perder totalmente, Silas. Aguarde 2017, Silas Malafaia. Deus está vindo aí sobre você. Segundo Malafaia, por causa da crise financeira que o Brasil vem atravessando nos últimos tempos, e não é por conta disso, é porque o povo está abrindo os olhos, estava faltando dinheiro para pagar aluguéis, fornecedores e muito menos o caro horário que alugava na Rede TV. As igrejas, dizia, estavam sendo muito afetadas pelo desemprego e pela falta de esperança dos brasileiros. O atraso no pagamento chegou a fazê-lo perder temporariamente o programa na Rede TV. Em crise, o pastor iniciou uma campanha para arrecadar mais fundos junto aos fiéis. Ajude a espalhar a nossa palavra. A palavra da mentira, Silas Malafaia. Toma vergonha. Bradava ao público. É aquele bradar, ele sabe. Agora está que nem cachorrinho, com o rabo entre as pernas, morrendo de medo. Insistindo por doações para manter a custosa teleevangelização. Não é possível vaticinar a sua coerção da PF dessa sexta-feira terá algum efeito sobre a congregação para a qual o Malafaia prega? Pronto, está descoberta a verdade. O que ele não queria é que os membros, a opinião pública a que ele se referiu nas suas entrevistas translocadas e desesperadas, desequilibradas, é que os membros soubessem a verdade. Que eles estão entregando o dinheiro dele na mão de um ladrão, na mão de um homem desonesto, que a preocupação dele não é com o evangelho, não é com Jesus, é com o dinheiro que ele pode perder. Se os membros perderem a confiança nele, mas vão perder sim, porque existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Existe um mestre amado e querido chamado Jesus Cristo. Isso não vai ficar assim. Pode ter certeza. Então o medo dele, irmãos, o verdadeiro medo dele é isso aqui, ó. Não é possível vaticinar se a coerção da PF dessa sexta-feira terá algum efeito sobre a congregação. Claro que vai ter efeito. E é isso que ele não quer. Por isso que ele correu e fez esse alarde. E não, eu sou honesto, eu não sou ladrão. Porque ele quer sensibilizar os membros da Assembleia para que não creiam a verdade. Mas ele é um mentiroso. Eu digo com todas as letras. E eu estou esperando que você me processe, Silas Malafaia. Eu estou doida para ir para um tribunal com você. Para eu provar, usando somente a palavra de Deus, que você é mentiroso. E você sabe que eu provo. Porque você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Em outros escândalos envolvendo missionários brasileiros, como o casal Hernandes, da Renasceu, o apóstolo Valdemiro da Mundial, os fiéis até estremeceram, mas não desapareceram após as denúncias. Na abertura de sua apresentação na internet, Malafaia explica pessoalmente que, olha o que ele diz, os princípios e os valores éticos, morais e espirituais da Igreja de Cristo são a sustentação para o ministério atuante em segmentos fundamentais para a divulgação do Evangelho, como as áreas televisiva, editorial e fonográfica. Para quem tem tal discurso, cabe agora ao senhor Malafaia se explicar
não só com a PF ou com Deus, vai ter que se explicar para a Receita Federal. E outra coisa, de novo eu volto a pedir ao Ministério Público, volta lá a remexer essa história da isenção, da anistia dos impostos que foram concedidos a Silas Malafaia e R.R. Soares. Como é que se anistia tão volumoso valor em impostos não pagos na situação atual que o país se encontra? A Polícia Federal, o Ministério Público tem a hombridade de voltar, por favor, cumpram o seu dever civil, na qualidade de autoridade que vocês têm, no estado de autoridade que vocês estão. Essa história dessa anistia dos tributos que não foram pagos pelas importações, que beneficiaram diretamente muito mais Silas Malafaia e R.R. Soares, não pode ficar assim. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser trazido à tona. Isso foi feito a portas fechadas. Isso foi feito pelo senhor Eduardo Cunha, pelo senhor Michel Temer, e o próprio secretário da Receita foi contra. E o documento redigido dentro da Igreja Madureira, Assembleia de Madureira. Isso não existe, Ministério Público. Isso não existe. Olha só por que a operação da Polícia Federal foi denominada e batizada de Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais arrastam os homens à ruína e à perdição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, cobiçando-o, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Por isso que a operação foi batizada de Timóteo, porque esse texto está em 1 Timóteo, se você o conhece muito bem. Mas tem um outro texto que você conhece e não obedece. Preste atenção, assembleianos, abram os olhos em nome de Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus Cristo que disse isso. E ele ainda disse mais: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então eu faço um apelo novamente ao Ministério Público. Juiz Sérgio Moro, autoridades competentes, juízes, policiais federais, cristãos verdadeiros ou não, mas homens de bem, honestos, idôneos, investiguem, não parem, porque ele é culpado. Eu sei que ele é culpado. Se não for provado que ele é culpado agora, mas ele já está culpado e condenado de tantos anos roubar o povo. Vocês precisam saber da miséria que as pessoas passam por conta desse maldito dízimo que tem que dar na mão desses ladrões. As pessoas são ignorantes, são manipuladas, as pessoas têm as suas mentes cauterizadas pelo diabo e esses homens aproveitam disso porque são filhos do diabo. Em nome de Jesus, autoridades brasileiras, eu faço um clamor a vocês. Por favor, investiguem. Façam a justiça humana prevalecer. Não deixem que discursos inflamados e desesperados ou palavras bonitas e oratórias sensatas, mas que não se realizam, impeçam vocês. Peçam a Deus força. Mesmo que vocês não creiam, Ele vai dar. Porque sobre vocês e sobre tudo isso, Silas Malafaia, tem a mão do Senhor. E você sabe disso. Hoje mesmo teve momentos que você parou e pensou: tô pego. Deus está me cobrando tudo de errado que eu fiz e faço.
terminar aqui esse vídeo agradecendo a todos e pedindo um favor a todos que eu nunca peço, mas vou pedir aqui. Faça esses vídeos aqui viralizar. Faça isso aqui chegar ao conhecimento do Ministério Público. Faça isso aqui chegar ao conhecimento do juiz Sérgio Moro e as demais autoridades competentes desse país. Esse homem tem que ser o primeiro, o exemplo. Vamos ver se ele vai fugir pelas mãos da maçonaria. Vamos ver se a maçonaria agora vai assinar embaixo que é ela que manda nesse país. Porque se nada acontecer com esse homem, é sinal de que a maçonaria manda nesse país. E é sinal de que você e eu... Não, eu não. Você. Povo brasileiro. Tá frito. Eu não, porque eu não sou desse mundo. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.